Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de setembro de 2022 do fundo Galg 11, é o Guardian Logística, fundo de investimento imobiliário. Vamos ver aí qual foi a performance do fundo nesse mês de setembro. Fundo de logística industrial praticamente, né? Então fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui que a gente trata aqui no canal, tá bom? Fazemos acompanhamento principalmente através de relatórios gerenciais de mais de 150 fundos imobiliários. Claro, não fazemos a leitura de todos os relatórios, mas acompanhamos aí qualquer alteração mais relevante, né? E alguns a gente acompanha religiosamente, em torno de entre 40 e 50 vídeos nós postamos todos os meses aqui no canal, tá bom? Então acompanha a gente aí, ativa o sininho, tá bom? Deixe seu like, que é tudo de graça, mas se você quiser ajudar o canal também, a gente tem a nossa área de membros aí que tem alguns benefícios para você. E também se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim como esse relatório gerencial. Vamos para ele então. Fundo aí que tem a database, né? Database do fundo, sempre é o último dia útil de cada mês. O objetivo do fundo é oferir rendimentos mensais aos cotistas através aí de imóveis, né? Adquiridos pelo fundo e através dos aluguéis desses imóveis fazer essa distribuição, essa rentabilidade, né? Ao cotista. E ele investe em imóveis principalmente do setor logístico, tá? Logístico, tem alguns imóveis que são classificados até como industrial, mas pelo segmento Ambima, até mesmo o industrial é classificado como imóvel logístico, tá? E a finalidade dos imóveis é a locação, oferir rendimentos através da locação, mas também o fundo pode vender o fundo e oferir algum ganho de capital aí oportunamente. O fundo sempre paga aí 5 dias úteis depois do anúncio dos proventos, que é anunciado sempre no último dia útil do mês que ele faz referência, tá? Então, relatório de setembro, pagando proventos de setembro, ele é fechado no dia 30 de setembro, né? Quem for cotista nesse período recebe o rendimento, se for cotista até o dia 30, e 5 dias depois ele paga aí os proventos. O último foi pago em um pouco mais de 8 centavos por cota. O fundo que você pode perguntar, pô, mas o fundo não pagava 82, 84 centavos? Sim, o fundo foi desdobrado em 10 e atualmente a cota do fundo, né, tá naquela base 10, tá atualmente aí no mercado a 9,60, 9,70 por cota, né? Então ele foi desdobrado em 10, então do fundo que era na base 100 agora está na base 10. Ele que tem o código de negociação na bolsa GALG11, paga proventos mensais. Prazo dele é indeterminado. Quem administra é a BRL Trust, quem gere o fundo é a Guardian Gestora. São mais de 57 milhões de cotas emitidas, né? Que desdobrou para 10, então multiplicou as que tinham ali por 10 também, o número de cotas. E tem o fundo, tem uma taxa de administração que varia entre 0,95% e 1,01% e uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark do fundo, que é IPCA mais 6%. Lembrando, eu sempre comento isso aqui, quando a gente fala de taxa de performance, nenhum dos fundos calculam a taxa de performance aqui, na verdade somente um, o OUFF11 calcula no seu relatório gerencial a taxa de performance. Eu não conheço mais nenhum que faça esse favor ao cotista, né? Não seria um favor, seria uma obrigação, mas eu reclamo aqui, eu sou cotista do Galg 11, né? E eu reclamo aqui porque o fundo tem taxa de performance, mas não é demonstrado a forma de calcular. Vamos ver se nesse relatório está, né? Não passei o relatório todo, mas ultimamente, como eu estou falando, o único fundo que calcula a taxa de performance e demonstra ao cotista é o OUFF11, é um fundo da Ouro Invest. Valor de mercado do fundo 563 milhões, o fundo está um pouco descontado aí no mercado, né? A gente verifica que o valor de mercado aqui estava 9,80, mas o fundo atualmente está 9,65, 9,60 e alguma coisa, né? Então o fundo está um pouquinho descontado aí no mercado. Valor patrimonial 583, aqui já estava descontado, né? Está um pouco mais descontado ainda. O retorno está em torno de 0,53% em setembro em relação ao valor da cota, né? O rendimento pago 8 centavos, pouco mais de 8 centavos, o que dá 10% de dividend yield anualizado. O prazo médio de vencimento dos contratos está em 10 anos, né? São contratos atípicos, o fundo não tem vacância. É um fundo que eu tenho na carteira, mas ele meio que se desenquadra da minha estratégia de investimento em fundos logísticos. Ele não é tão diversificado, nem em logística, nem em inquilinos, nem em imóveis, mas ele tem um diferencial que é uma proteção
muito interessante dessa alavancagem financeira que ele tem aos contratos que ele tem atualmente, tá? Então dá uma proteção maior, o fundo tem pago bons proventos, tem bons imóveis, bons inquilinos, então vale aí o risco, né? Hoje o fundo ele tem 6 imóveis, um pouco mais de 175 mil metros quadrados de área bruta locável, 12.586 cotistas, então se você é um deles, se inscreva aí, que a gente faz a leitura todos os meses aqui do Galg 11, e a liquidez média diária no mercado está em torno de 804 mil reais, até que é uma liquidez também interessante no mercado. A liquidez só é interessante se você tem intenção de vender o fundo, né? Se você não tem intenção de vender o fundo, esse indexador nem é tão importante para você. Comentários aqui do gestor, ele fala sobre os contratos reajustados pelo IPCA e pela Selic, né? Então, tiveram contratos reajustados aí nesse período, né? Então, ele fala também aqui sobre a questão da taxa Selic, né? Depois de 12 encontros seguidos da reunião do Comitê de Política Monetária, teve aí a manutenção da taxa Selic em 13,75%. Então não teve, né, o aumento, então vamos ver na próxima reunião se vai manter, já que o país já está enfrentando uma deflação, né, provavelmente não vai ter alta ainda, né, na taxa Selic, né? E a gente verifica aqui, ó, que alguns mercados aqui, somente agora o Japão tem taxa Selic negativa, taxa Selic não, inflação, né, negativa, um país que já convive com isso, né? Está acostumado a viver com isso. A Suíça também tinha, como a gente verifica aqui, 0,25% negativo, teve que aumentar, nem ela segurou aí a questão da deflação no país, mas a maioria dos países vivem com uma inflação pequena, média ou grande, igual ao nosso país. Por isso mesmo, né, o vídeo que eu postei aí sobre vender ou não vender os fundos de CRI. O investidor precisa ter paciência, porque a inflação ela é algo que o país convive já desde que ele é Brasil, né? Então, não tem o porquê de um momento de deflação momentânea você ficar desesperado porque o valor da cota está caindo, o rendimento está caindo, na verdade é uma oportunidade de você aumentar a sua carteira, é o que eu tenho feito. Seguindo então aqui, distribuição de rendimentos, a gente verifica que o fundo está com uma distribuição ainda linearizada, em torno de 82 centavos aí nesse segundo semestre, como a gente verifica aqui. O resultado também está estabilizado, como a gente pega aqui a demonstração de resultado, a gente verifica aqui, né, que a questão da receita de aluguéis está estabilizada, teve um ajuste, né, um reajuste agora em setembro, a gente verifica que em agosto teve um valor maior aqui recebido, mas foi conta de um aluguel antecipado, né, então antecipou de setembro para agosto, uma alta aqui no aluguel de agosto, mas uma queda no aluguel de setembro por conta dessa antecipação aí pelo regime de caixa. Fundo que tem aqui um valor bem alto de despesa financeira, é um fundo que tem uma alavancagem em torno de 30% a 35% das suas receitas, né? São aí indexadas, securitizadas, né? Aos contratos de arrendamento de 3 imóveis, os principais que geram receita para o fundo, então é uma alavancagem saudável para o fundo, né? Porque o imóvel está alocado e tem um rendimento muito considerável, o que faz aí o resultado do fundo o fundo ter resultados interessantes. A gente verifica que o impacto que teve, né, o desdobramento da cota no mercado, como aumentou a quantidade também de cotistas na sua base, né? A gente verifica aqui, ó, o desdobramento que ocorreu em agosto, né, teve aí um up na sua quantidade de cotistas e também consequentemente vai ter um aumento sequencial de liquidez nesse período, como a gente verifica aqui, ó. Já teve um aumento em relação aos meses de junho e julho, teve um aumento considerável agosto e setembro, né? Um fundo na base 10 acaba aqui, como a gente costuma falar, né? Um fundo de troco, né? R$10, 9 e pouco, um fundo acaba sendo um fundo de troco e qualquer sobra na conta você acaba comprando, mas é claro, tem que ser feito um investimento com sabedoria, com inteligência, sabendo no que está investindo para poder também não desperdiçar, né? Apesar de ser um fundo de troco, é algo que você tem que te trazer um retorno, né? E uma longevidade aí nos seus investimentos. Bom, vamos seguir então aqui falando do portfólio, fundo que tem 6 imóveis, né? 100% dos seus contratos são contratos indexados à inflação, ao IPCA, né? 10 anos é o prazo médio de vencimento dos contratos, o fundo não tem vacância nem física
e nem financeira, e 98% dos seus ativos são imóveis e 2% apenas ativos financeiros, que é onde fica provavelmente o caixa do fundo. Aqui é o portfólio de receita imobiliária por imóvel, né? Então a gente verifica aqui que o fundo que tem mais valor agregado em relação à receita do fundo é o fundo lá alocado para Souza Cruz, né? E dentre os reajustes dos contratos, a gente verifica que em setembro 39% das receitas são reajustadas e provavelmente é o imóvel da Souza Cruz, então vai ter um impacto bem significativo aí, então deve ser em torno de 10% nos reajustes, né, já que ele é reajustado pelo IPCA, tem os contratos, como a gente tem observado nos fundos, tem reajustado em torno de 10% nos últimos 12 meses, né? Então vai ter um impacto positivo aí na receita para outubro, provavelmente. Dentro aqui da receita por estado, então Rio Grande do Sul, onde está exatamente o imóvel da Souza Cruz, né? Então a gente verifica que lá no Rio Grande do Sul tem maior participação, e aqui tem todos os contratos, né? São todos os contratos atípicos, todos indexados pelo IPCA, todos com vencimentos muito longos, né? O mais curto aqui é o que vence agora em setembro de 2027, que é exatamente o que gera maior receita para o fundo, né? Esse contrato da Bate Souza Cruz, de Cachoeirinha, né? E são contratos aí que tem um perfil, como a gente fala aqui, o perfil da dívida, bem conceituada, bem atrelada aos contratos, uma proteção interessante. A gente verifica que a razão dessa dívida em relação ao fundo está em 37%. Então, dos ativos do fundo, né, 37% estão financiados, vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui ativos que somam 966 milhões, 383 milhões estão financiados através de CRIs, né, que estão indexados, estão ali financiados com um tempo semelhante ou igual aos contratos de locação. E o patrimônio líquido do fundo acaba sendo 583 milhões, que mês a mês ele vai apropriando, ou trimestralmente, dependendo do fechamento contábil, né, vai apropriando aí esse valor que vai sendo pago aqui do passivo, né, amortizando, e vai apropriando ao resultado, e com isso o patrimônio acaba aumentando gradativamente. Então o saldo devedor, que como a gente verifica, ele vai se reduzindo, né? Vai se reduzindo com o tempo. O que tem um contrato até 2027, que é o Bate Souza Cruz, que está em cinza, ele acaba acabando primeiro, juntamente com o BRF Salvador, e depois o mais longo é o BRF Visa, como ele fala aqui, né? BRF Visa, que vai até 2037, igual ao contrato de locação. Então tem uma proteção interessante, tem igual ao vencimento dos contratos que os imóveis têm, onde os imóveis têm essa securitização. Bom, aqui são a especificação de cada imóvel. Esse aqui é o principal imóvel do fundo, né, que gera maior receita, alocado pela Souza Cruz. Tem aqui a foto, né, todas as informações que você precisa ter aí, básicas, né, do contrato, inclusive também sobre a empresa, né, qual o faturamento global da empresa, né, qual a classificação dela de crédito, né, quais os países elas estão presentes. Então tem uma característica aqui interessante que você pode observar dentro dessas informações que o fundo disponibiliza através do relatório gerencial, informações não só sobre o contrato, sobre o imóvel, mas também sobre o inquilino, né? É importante a gente saber a saúde financeira do inquilino para a gente poder ter também uma perspectiva de recebimento, né, desses contratos, e que não possa prejudicar também o fundo com relação aos seus resultados, né? Então é isso. Esse aqui é o relatório gerencial do Galg 11, fundo de logística. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente. Se você também é cotista do Galg 11, qual o percentual da sua carteira hoje? Eu sou cotista do Galg 11, tenho começado a comprar as cotas aí gradativamente. Ainda é a menor posição que eu tenho na minha carteira, em torno de 2% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, né? Gosto do fundo, apesar de se destoar um pouco da minha estratégia, mas é um fundo que tem uma proteção muito interessante da sua parte financeira em correlação à alavancagem financeira que o fundo tem dentro do seu portfólio. É isso aí então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.